Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu preparei aqui um material para a gente fazer uma rápida revisão do que foi a aula passada, certo? E a gente poder avançar um pouquinho no conteúdo, tá? Então, a ideia aí é a gente trabalhar com alguns conceitos iniciais de estatística com as tabelas de frequência. Bom, nós vamos ver então uma revisão dos conceitos de população, amostra e variáveis e a construção de tabelas de frequência. Revisando, então, o que a gente viu semana passada, não, na aula passada. A população refere-se, então, ao conjunto de todos os elementos de interesse em um estudo. É o universo que a gente quer estudar. Muitas vezes, a gente não consegue investigar todo o universo. Então, a gente seleciona uma parte dele que a gente chama de amostra. Tem que ter critérios para isso, tem que ter cuidado, porque a amostra ela tem que ser representativa de toda a população. E aquelas características que nos interessam, que a gente quer estudar e que a gente quer levantar, nós chamamos de variáveis. Por quê? Porque elas tendem a variar de elemento para elemento. Bom, estas variáveis, elas podem ser divididas em dois tipos, né? Em variáveis qualitativas, quando a resposta que a gente tem é através de uma categoria, de uma palavra, ou quantitativas, quando a resposta que a gente tem é numérica, uma quantidade e é um número. Isso é importante porque, de novo, nós vamos ter ferramentas estatísticas que se adequam a variáveis quali e outras a variáveis quantitativas, tá bem? Bom, às vezes a gente fica um pouco inseguro, o que é amostra, o que é variável? Então, uma dica para vocês se perguntarem nessa interpretação. A amostra, você sempre se perguntem quem fez parte do estudo. E a variável, você se perguntem sempre o que foi pesquisado, o que eu quis saber. Por exemplo, imagine um estudo em Porto Alegre com um grupo selecionado de 430 cidadãos maiores de 10 anos de idade, em que a gente quis saber quanto tempo essas pessoas ficam conectados nas redes sociais. Vamos lá. Neste nosso exemplo, então, quem é a nossa população de estudo? Bom, são todos os cidadãos de Porto Alegre maior de 10 anos. A amostra investigada, então, desse universo, quem efetivamente fez parte do nosso estudo? Foram os 430 selecionados. E o que eu quis saber deles? Ou seja, qual é a minha variável de estudo? É quanto tempo eles ficam conectados nas redes sociais ao dia. E por tempo ser medido em dias, horas, etc., minutos, segundos, é uma numérica. Então, ela pode ser classificada como uma variável quantitativa, certo? Bom, antes da gente pensar em usar qualquer ferramenta estatística, é muito importante que a gente tenha claramente definido quem é a amostra que a gente investigou, quantos elementos foram investigados e quais são essas variáveis de estudo. Agora sim, a primeira ferramenta que a gente vai ver são as tabelas de frequência, que são muito importantes, né, em qualquer análise estatística. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente vá num condomínio de casas, certo? A gente selecionou aqui 12 casinhas, 12 casas desse condomínio, e a gente perguntou qual era a renda mensal dos moradores, tá? Vamos considerar que cada casa tinha só um morador para não complicar muito a vida. Então, esses numerozinhos que tem dentro das casinhas, eles correspondem à renda em salários mínimos do morador de cada casa. Então, vocês observem que a gente tem 12 casinhas, então a nossa amostra são 12 moradores. E o que eu quis saber destes moradores? Qual é a renda deles mensal em salários mínimos? Vamos lá. Bom, vamos levantar os dados então. Quantos moradores ganham 2 salários mínimos? É só a gente contar aqui. São as casinhas com bolinhas vermelhas. 1, 2, 3. 3 moradores. Quantos que recebem 3 salários mínimos? 3 salários mínimos é os amarelinhos. São 1, 2, 3, 4, 5 moradores. E assim sucessivamente. Na soma, aqui eu tenho sempre que ter 12 moradores, porque a minha amostra tem 12 moradores, certo? Bom, agora a gente vai organizar essa informação. E é esse o objetivo das tabelas de frequência. É uma forma resumida e organizada da gente colocar esses dados para quem ler essa informação, ou ainda para o usuário dessa informação, conseguir interpretar. Como é que a gente faz isso, então? Vamos lá. A gente começa colocando um título para nossa tabela, que é bem a nossa variável de pesquisa, renda mensal e salários mínimos.
A nossa tabela de frequência tem 3 colunas: variável, frequência e percentual. Aqui a gente vai colocar, então, os valores em ordem crescente de renda que apareceram, 2 salários mínimos, 3, 4 e 5, e aqui a gente vai colocar a frequência de cada um, ou seja, quantos moradores nós temos para cada renda. Então, nós temos 3 moradores que ganham 2 salários mínimos, 5 moradores que recebem 3 salários mínimos. Essa é a informação que a gente fez aqui no levantamento de dados, ok? Para a gente calcular a porcentagem, pessoal, muito fácil, tá? São, por exemplo, qual é o percentual de moradores que ganham 2 salários mínimos? São 3 moradores em 12 no total. Então, olha só, 3 dividido por 12 vezes 100, 25%. Se eu quero saber o percentual de moradores que ganham 5 salários mínimos, é 1 morador em 12. Então, é 1 dividido por 12 vezes 100%, 8,3%. E voa lá, nossa tabela prontinha. Olha que bonita que ela ficou, que organizada. O título, lembre que não pode ter linhas aqui no meio, que não pode ser fechada, certo? Agora, pessoal, é com vocês. Então, é muito importante que vocês façam a atividade que foi proposta esta semana, tá bom? Ela tá aqui no nosso portal. São poucos exercícios, mas são exercícios muito importantes, tá? Recados: mantenham a rotina de estudo nas quintas-feiras de noite. Guardem as quintas-feiras à noite para mim ainda, tá? Eu quero elas e quero a atenção de vocês, mesmo eu não estando aí do lado de vocês. Façam as atividades propostas em todas as semanas, não deixem acumular conteúdo. Semana que vem a gente vai ter outras coisas novas para aprender. Tirem suas dúvidas e, gente, vida que segue, tá? A gente precisa tentar organizar a nossa rotina e tentar deixar a vida o mais normal possível. Isso vai passar, né? A gente vai conseguir vencer esse momento difícil, mas a gente também precisa encontrar uma normalidade na nossa rotina, tá bem? Assistam os nossos vídeos, façam as atividades propostas, né? E tenham calma que tudo vai dar certo. Muita saudade de vocês, muita saudade de uma sala de aula, de abraçar, de beijar, de ter contato com vocês, mas logo, logo a gente vai voltar ao normal. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.